E aí, tudo bom, pessoal? Então, hoje a aula é sobre prismas, né? Na aula passada a gente viu uma figura espacial que ela também é considerada prismas, porque ela tem uma das características do prisma que seria duas bases iguais, tanto a superior quanto a inferior, né? Que é o cubo. Então a gente viu tudo sobre o cubo, desde área lateral, área da base, área total, volume do cubo, e ele tem características simples de entender e resolver, porque todas as faces dele são iguais, né? Diferente dos outros prismas que a gente vai ver hoje, as faces deles são iguais do cubo e desses outros prismas que a gente vai ver, as faces são diferentes. Mas uma coisa eles têm em comum, né? Que é como calcular a área lateral. Na verdade, a área lateral de qualquer prisma é um grande retângulo. Eu vou mostrar para vocês, tem uma folha de caderno só para mim mostrar para vocês uma figura, né? Ó, eu tenho aqui um retângulo, né? Então, só para mostrar para vocês que qualquer prisma que eu fizer, né, ele vai ter sempre a mesma forma de calcular a área lateral, pessoal. Então, olha só, esse prisma aqui, ó, ele é chamado de prisma de base triangular. Por que ele é um prisma de base triangular? Olha só, ele tem a mesma base, vocês olharem aí, é um triângulo, tanto a base superior quanto a inferior é um triângulo, e a área lateral dele é sempre um retângulo, entendeu? Se eu fizer mais dobraduras aqui, então eu vou ter outras figuras, pode ser uma caixa de sapatos, que aí ele é chamado de paralelepípedo, né? Pode ser um hexágono, né? E a área dele sempre vai ser, né? Deixa eu terminar aqui. Ficou meio estranho. Ó, ficou um trapézio ali, ó, tá vendo? A área da base é um trapézio, aqui também é um trapézio. Mas a área lateral dele é sempre a mesma. É um retângulo. Então, vou enumerar alguns prismas para vocês aqui, né? Esse aqui, ó, ele é chamado de paralelepípedo. Por que paralelepípedo? Todas as faces são iguais a um retângulo, né? As faces são retângulos e eles podem ter diferentes tamanhos, mas sendo que os segmentos, as faces opostas são sempre iguais, ó. Essa aqui é igual a essa e essa aqui é igual àquela lá, ó. Por isso que é chamado de paralelepípedo, tá? Paralelepípedo. Tá? Então essa aí é o nosso primeiro personagem aí, né, com relação aos prismas. O outro eu já ensinei para vocês, né, que é o cubo. Todas as faces são iguais. Ó. Esse aqui foi o que eu ensinei na aula passada. Tá? Então esse aqui é o cubo. Tá? A forma de calcular, a gente já fez na aula passada. Como essa face aqui é igual a essa igual, todas as faces são iguais, então eu só calculo uma delas e multiplico por 6, porque aqui, ó, são 6 faces, né? Se eu quero saber a área lateral, são 4 faces. Se eu quero saber a área da base, é uma face só, entenderam? Então, é bem fácil de calcular, como a gente viu na aula passada. A área da base, então, seria, se eu chamar a aresta da base como sendo A, para mim calcular a
a face seria A vezes A. A vezes A fica A ao quadrado, tá? E se eu quero saber a área lateral, eu vou representar pela letra A seguido do L. Então, como tem 4 faces, ó, a área lateral, então fica 4A ao quadrado. Isso aí já está no caderno de vocês. E a área total, como existem 6 faces totais, né? Como é, por exemplo, uma representação boa, assim, para um cubo, seria o dado, né? Então, o dado tem 6 faces. 6A ao quadrado, tá? E uma característica também do cubo é que é só eu multiplicar a base vezes a altura. Como a área da base é A ao quadrado e a altura também é o mesmo valor da aresta, então fica A ao cubo. Foi isso que eu passei para vocês na aula passada. Uma outra coisinha também, só para, já que eu nem ia falar, mas já que eu estou falando aqui para relembrar, a diagonal da base, pessoal, vou chamar de D pequeno, lembra que está aí no caderninho de vocês, é A raiz de 3, tá? Só para lembrar. E a diagonal grande, que é essa que vem desse vértice e vai até o outro vértice, vou usar uma outra cor para diferencial. Esse aqui, o D grande é, isso mesmo, troquei. A raiz de 2 aqui é A raiz de 3. Isso aí, valeu, obrigado. Isso aí que é bom fazer uma aula assim, que aí o aluno já sabe, já tira dúvida. Então tá bom. Mas então, esse é o paralelepípedo, eu posso calcular ele, não vou ter a facilidade de calcular que nem o cubo, né? Se eu quero saber, por exemplo, a diagonal desse paralelepípedo, eu tenho que usar o Pitágoras. Ó. Eu tenho que descobrir essa diagonal da base, depois eu tenho que descobrir a diagonal grande, que é diferente, não tem nada a ver com esse cálculo que a gente fez aqui, porque aqui todos os lados são iguais, todas as faces são iguais, né? Mas aqui eu tenho que utilizar Pitágoras, né? Para achar esses valores aqui, tá? Pitágoras. Tá? Então, da mesma forma que eu calculo um cubo, só que eu tenho que pensar que aqui as faces são diferentes, né? Então, para mim calcular, por exemplo, a área da base, eu tenho que fazer um lado vezes o outro, ó. Esse lado vezes esse outro lado. Se eu chamar esse lado de A e esse aqui de B e a altura de C, olha lá, ó, A, B e C. Então eu tenho esse segmento de reta, que é igual àquele outro lá, esse outro segmento de reta, que é igual a esse daqui, e a altura, que eu representei ali pela letra C, podia ser H, mas eu estou representando ali pela letra C. Então, se eu quero saber, por exemplo, a área da base desse paralelepípedo aí, quero saber a área da base dele, é só eu multiplicar o A pelo B. Ó, A vezes B. E eu tenho a área da base, tá? Eu quero saber a área lateral dele. Tá? Então, como é que eu faço para descobrir a área lateral dele? Eu descubro o valor de uma face lateral, ó. Tá vendo aqui, ó? B vezes C, ó. Então, a área lateral dele vai ser igual. Olha só, você tem que usar assim a imaginação. Tá vendo que aqui, ó, esse lado é B vezes C, ó. Ó, B vezes C. Tá vendo ali, ó? Esse lado vezes a altura, né? Que no caso é C. Então eu tenho a área só desse pedacinho aqui, né? Tá vendo? Se eu quero saber a área lateral dele, eu tenho que saber que o lado de trás é igualzinho a esse.
Então, quantos eu tenho? 2. Entendeu? Mas, agora esse da frente, ó. Esse da frente é A vezes C. E quantos eu tenho? 2 também, ó. Então, vai ficar 2 vezes A vezes C. Tá? Então, essa seria a minha área lateral. Tem uma outra forma de calcular, tá? Tem uma outra forma de calcular, que eu acho que até ela serve para qualquer prisma, tá? Que é, deixa eu só colocar entre parênteses aqui, ó, o perímetro da base multiplicado pela altura. Tá? É uma outra forma de calcular. O que é perímetro, pessoal? É a soma de todos os lados. de todos os lados. Se eu somar A com A, que aquele lá também é A, ó, e esse B com esse B, eu tenho o perímetro, não é isso? Se eu abrir, que nem eu fiz aqui, ó, isso aqui, vamos supor que seja esse prisma, esse paralelepípedo aí, tá? Eu devia ter vindo com ele já pronto. Mas vamos supor que isso aqui seja esse paralelepípedo ali, ó. Então, um lado é A, o outro é A, esse aqui é B, esse aqui é B e esse aqui é C. Se eu abrir ele, ó, essa parte de baixo, pessoal, olha lá, ó, é a soma de todos os lados, ou seja, é o perímetro, olha lá, ó, perímetro da base, multiplicado pela, que é o C, entenderam? Então, a área lateral nada mais é, para qualquer prisma, o perímetro da base multiplicado pela altura. Sempre vai ser isso. Então, claro, é muito mais difícil, de repente, vocês gravarem isso do que isso. Isso aqui, o professor me ensinou que a área lateral de qualquer prisma é a soma de todos os lados, que é o perímetro, multiplicado pela altura. É muito mais fácil tu pegar e somar esse com esse, com esse, com esse, e multiplicar pela altura, né, que vocês vão achar a área lateral. E outra, isso aqui, ó, serve para qualquer prisma. Tanto faz o cubo, quanto o paralelepípedo, quanto o prisma de base triangular, quanto o prisma de base hexagonal. Por isso que esse aqui é muito mais fácil vocês gravarem do que esse aqui, tá? Porque nem sempre vocês vão ter essa configuração, dois lados paralelos e iguais, que é a característica do paralelepípedo, né? Dois lados iguais e paralelos. Esses aqui são diferentes, ó, mas esses dois aqui, ó, são iguais. Esses opostos aqui, ó, são iguais, tá? É muito mais difícil do que chegar e somar todos os lados, todas as arestas da base e multiplicar pela altura, tá? Então, eu apresento para vocês aí o paralelepípedo. Uma outra coisa, para vocês acharem esse segmento de reta aqui, que seria a diagonal do paralelepípedo, vocês vão ter que usar Pitágoras. Não vão conseguir fugir. Só que não é dessa mesma forma aqui, onde os lados são iguais aqui. E não vai dar a raiz de 3 para o paralelepípedo e a raiz de 2, que nem no cubo. Vai dar valores diferentes. Vocês têm que usar o tal de Pitágoras, tá? É isso aí. Vamos para o prisma de base triangular, tá? Prisma de base triangular. Como é que é o prisma que tem um triângulo como base? Triangular. Vocês já viram um Toblerone?
nem sabem o que é um Toblerone, né? Nunca viram? É delicioso, né? É um chocolate, né? Eu fiz com uma turma aí, eu não sei se foi com a de vocês. Não, foi não. Opa! Na verdade, o chocolate, esse total de Toblerone, ele é um prisma de base triangular. Ele é um prisma. Onde eu tenho as bases, elas são triângulos, né? E nesse caso, triângulos equiláteros, tá? Triângulos equiláteros, tanto em cima quanto embaixo. No caso do Toblerone. Tem outros prismas, né? Com bases diferentes, né? Vamos fazer mais fechado aqui, ó, né? Ó, tem prismas assim, né? Com ângulos mais fechados, né? Onde é que vocês encontram esse prisma aí? Né? Na casa de vocês, né? Pelo menos se é laje já não posso dizer, né? Mas o telhado, né? Normalmente o telhado ele é assim, né? Aqui normalmente tipo é tudo meia água na praia. Hã? Na praia é tudo mais ou menos meia É tudo água. meia água, né? Mas ainda existe alguns telhados em cima de telhados para ficar bonito, né? Quem tem grana, né? Para fazer, eu acho bonito. Eu sinceramente acho legal. A telha de barro fica bonita aqui também, né? E esse aqui é um telhado comum, assim, Porto Alegre é bem comum. E é um prisma de base triangular. E aqui, pessoal, essa altura define, né? Eles chamam de pé esquerdo, não, sei lá. Pé direito, sei lá, acho que é isso, né? Pé direito, né? Eu sinceramente não entendo muito, mas eu ouço o pessoal falar, né? E ele é um prisma de base triangular. Já ouviu falar? Já viram até construir de repente, né? Então, quanto mais alto o pé direito, as telhas têm que ser de barro, né? E quanto menor o ângulo, né? Menor essa altura, aí tu pode trabalhar com essas telhas de amianto. Não, nem existe mais amianto. Umas telhas essas de fibra de carbono, não sei como é que é, mas tudo tem essa diferença, né? E aqui na praia, como dá muita chuva de pedra, né? Pelo menos deu um bom tempo, um monte de casa foi destelhada e esburacada com aquelas pedras enormes, né? Então, quanto mais o ângulo for aberto, mais tem a capacidade de perfurar, né? Essas telhas, por mais grossa que elas sejam, elas acabam estourando, né? Por isso que a maioria das pessoas optam na praia por ter telha de barro, né? Porque além de ter um ângulo maior, a pedra de gelo ela acaba batendo e não furando. Tá, então esse aí é o prisma triangular. Tá, mas professor, como é que eu calculo, né, o prisma triangular? Da mesma forma, só que ao invés de ser um lado vezes o outro, que nem é o retângulo, que nem é o quadrado, um lado vezes o outro, a base dele, ali é base vezes a altura dividido por 2, né, a base dele, né. Poderia também fazer, deixa eu ver se eu vou conseguir escrever mais para lá. Ó, também tem o prisma de base hexagonal. Exatamente, 6 lados, ó. Isso aqui, aquelas caixas de pizza, né? Tem caixa de pizza... a cabeça de um parafuso, né? É hexagonal também, né? Cabeça de parafuso, né? Vou botar aqui. Ó, um parafusinho, né? É uma caixa de pizza, né? Uma caixinha de pizza também é. Mas a maioria das caixas de pizza é octagonal. Mas também é um prisma, só que de base octagonal. Nesse caso aqui,
o prisma aqui de base hexagonal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois, porque aqui tem uma característica interessante. A base dele, ela é feita de triângulos, ó, e todos eles triângulos triângulos equiláteros, ou seja, todos os lados iguais. Então a gente teria que calcular um dos triângulos para saber qual o valor dos outros 6, né? Entendendo? Então vamos continuar aqui, ó. A área da base, então, é um lado vezes o outro, né? O perímetro não. A área lateral, eu pego o perímetro, multiplico pela altura, né? E eu tenho a área lateral. Só isso. E a área total, pessoal, né? A área total, eu pego, né? Como aqui, ó, eu tenho uma base, ó, igual a outra, ó. Então eu faço 2 vezes a área da base. Essa aqui serve para qualquer prisma, né? Ó, 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Essa é a área total para qualquer prisma. Tanto para esse, quanto para esse, quanto para aquele ali. É 2 vezes a área da base mais a área lateral. O legal do prisma é isso, tu descobre como calcular um deles, tu consegue calcular todos os outros, né? E o volume, pessoal, é só a área da base vezes multiplicado pela altura. Tá? Então eu descubro a área da base e multiplico pela altura. Descubro a área da base, multiplico pela altura. E assim por diante. Qualquer um deles, né, eu consigo achar com essas fórmulas aqui. Tá bom? Aqui é um triângulo. Tem que descobrir, né, como calcular o triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Multiplico pela altura. Aqui é um hexágono, eu tenho que descobrir um dos triângulos, multiplicar por 6, né? Acho a área da base e multiplico pela altura. É só isso, tá? Perfeito? Entenderam bem? Não? Estão em dúvida? Vamos fazer exercícios, então, tá? Eu ia pensar, porque cada vez que somar a área da base é 2